Ei, amigos e amigas, estou trazendo algumas das notícias desse 6 de junho de 2024, uma quinta-feira, no Rio Grande do Sul. Dia ensolarado em que vai ajudar e muito aquelas pessoas que estão tentando reconstruir os seus lares, recuperar aqueles bens que ainda são possíveis. Mas vai custar muito para que voltem ao seu normal. Nós estamos tendo a visita do presidente Lula. É a quarta vez que ele vem ao Rio Grande do Sul após essas tragédias. Ele foi no Vale do Taquari fazer uma vistoria, está acompanhado também do ministro do Trabalho, da ministra da Saúde, e segundo previsão depois ele iria a Arroio do Meio, aonde daria uma entrevista coletiva. Mas quando o agro pensou que ia ter uma respirada diante da liminar expedida por um juiz federal do Rio Grande do Sul, suspendendo o leilão para aquisição do arroz asiático, aquele arroz que tem uma menor qualidade do Rio Grande, além de ser produzido com mão de obra escrava, por menores, que aqui no nosso Brasil é proibido, além do uso de defensivos agrícolas proibidos aqui no nosso Brasil. E eles pensaram que iam poder respirar. E caso não se concretizasse a informação dos agricultores do arroz de que não haveria falta de arroz no Brasil, inclusive os produtores de aipim para nós, mandioca para uns, macaxeira para outros, também já estavam pensando que na falta ou escassez do arroz, eles poderiam cobrir. Também eles foram prejudicados. Com essa derrubada da liminar, o governo fez o leilão e já divulgou a compra de 263 mil toneladas de arroz serão importadas. Um total de aproximadamente 2,4 bilhões de reais. Esse dinheiro bem que poderia vir para ajudar o Rio Grande do Sul em valores. Mas o governo também tomou uma outra providência. Claro que não é tudo aquilo que se pensava. Ele lançou um selo do Rio Grande do Sul. Esta foi uma atitude muito falada do presidente da República. Mas não esquecendo da primeira-dama Janja, que também, por acaso, cumpriu a agenda aqui no Rio Grande do Sul. Não poderia ficar fora desta, de jeito nenhum, né? Agora também, linhas de crédito para comprar ou para socorrer empresas gaúchas terão juros de 6% a 12%. Também mais 61 cidades gaúchas receberão doses de vacina contra a dengue na próxima semana. Já não é sem tempo. Isso já era para ser há muito tempo adquirida essas doses. Mas durante toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal está envolvida e cumprindo mandados de prisão daqueles foragidos da Operação Lesa Pátria, lá do 8 de janeiro. Alguns, inclusive, que estão no exterior, serão incluídas no rol da Interpol para serem procurados. Outros foram cumpridos mandados que não romperam tornozeleiras, alguns não cumpriram visitas ou periodicamente se apresentaram à justiça, e a Polícia Federal está tomando providência. Aguarde. Diante de toda essa tragédia que nós temos, a Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte por uma variante, H5N2, é uma variante da gripe aviária. Aconteceu num homem e lá no México. Mais uma preocupação para a nossa saúde. O governo Eduardo Leite estima uma perda de 10 bilhões em arrecadação devido às enchentes. E agora, com essa iniciativa do governo federal de importar arroz, também já foi dito que o governo estadual perderá
R$ 500 milhão em arrecadação do ICMS. Já também ele pediu ao governo federal um programa para manutenção de empregos aqui no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho também está lançando um mapa com status de funcionamento das escolas estaduais. Como nós sabemos, muitas delas não têm condições de reiniciarem as aulas por um bom tempo devido à destruição feita pelas cheias. E já o Rio Grande do Sul tem 15 casos fatais de leptospirose desde o início das enchentes. 4 universidades gaúchas estão entre as melhores do mundo. Em Porto Alegre, a empresa que administra os estacionamentos do aeroporto Salgado Filho não poderão cobrar tarifas nem reter veículos atingidos pela enchente. Porto Alegre também já tem 6.386 casos de dengue confirmados neste ano de 2024. Ali no trânsito, no entorno da rodoviária de Porto Alegre, começou no dia de hoje a ter alterações a partir da demolição que está havendo ali perto daquela corredor humanitário que foi feito durante as enchentes. Segundo palavras do ministro Celso Sabino, na nossa Serra Gaúcha, ele diz: o turismo será a força motriz para recuperar o Estado. Outras notícias: o presidente da Câmara dos Deputados cria um grupo para discutir regras para redes sociais. É o início de tudo, né? O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros pela primeira vez em quase 5 anos. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele compara a invasão da Ucrânia à expansão da Alemanha nazista. Já o BNDES, o banco, instala um posto em Porto Alegre para apoio a empresários gaúchos afetados pelas enchentes. Já o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele diz que as enchentes no Rio Grande do Sul são um alerta para a proteção ambiental. Após derrotas no Congresso, o presidente Lula diz que participará mais de articulação política. Um bombardeio israelense numa escola da ONU deixou dezenas de mortos lá na faixa de Gaza. A Agência Nacional da Aviação Civil também proíbe ao aeroporto de Guarulhos de ampliar a frequência de voos, que já é muito grande. A inflação para o consumidor tem forte alta em Porto Alegre, como a gente já esperava. E também em Porto Alegre a zona portuária passa por avaliação estrutural após as enchentes. O nosso Supremo Tribunal Federal também uma grande missão a cumprir. É decidir se chamar rival de nazista ou fascista configura crime de calúnia. Foi decidido no Senado que as compras no exterior pela internet no valor de até $50, que anteriormente eram isentas, serão taxadas pelo valor de 20%. Em São Paulo, uma greve dos motoristas de ônibus, que estava prevista para sexta-feira, foi suspensa no dia de hoje. Voltaram ao trabalho. O presidente Lula culpa a burocracia e ele afirma que tem que passar uma borracha em toda a burocracia para que seja ajudado o Rio Grande do Sul. Imaginem, com todas essas restrições e corrupções, e existem e muito. Já o ministro Toffoli mantém multas ao Flávio Bolsonaro e a Carla Zambelli por publicações contra Lula. Também o presidente Lula pede ao Maduro uma ampla presença de observadores na eleição da Venezuela. Mas não esqueçam que eles não aceitam observadores dos Estados Unidos e nem da União Europeia. Uma comissão do Senado aprovou o projeto que criminaliza apologia à tortura e defesa à ditadura. E para terminar,
Vladimir Putin ameaça armar países que estejam em guerra contra o Ocidente. Essas são algumas das notícias do dia de hoje. Eu espero que vocês curtam, comentem, deem a sua opinião. E se acharem por bem, se inscrevam no nosso canal de Pepe Severo, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.